Bom dia a todos. Opa, obrigada. Obrigada. Vamos continuar então, né? A gente está percebendo que a sociologia ela tem caminhos, né, para discutir diversas problemáticas, né, diversos fenômenos sociais. Eu queria, em primeiro, fazer uma revisão aqui dos conteúdos que eu passei para vocês nas atividades. Se vocês tiverem aí o livro aberto, por favor, vamos dar uma olhada nas atividades aqui, porque às vezes aparece alguma coisa, alguma pergunta, alguma dúvida, na verdade. Eu queria tirar essas dúvidas com vocês dentro dessa atividade que eu passei. Se bem que ela é bem tranquila para a gente dar continuidade lá, para falar um pouco mais sobre a sociologia contemporânea. Pode ser? Duda, Melissa, Ciro. Massa, então vamos lá. Na primeira questão, né, que ele está falando aqui, ele traz um texto do Caetano Veloso, do Gilberto Gil. A gente sabe que essas pessoas aí, elas fazem parte de um movimento, né? E esse movimento foi muito interessante, foi muito importante, na verdade, dentro da nossa Constituição enquanto cultura brasileira. Então, ele vem falando sobre as ideias, né, que circundam essa teoria de raça, né, de racialidade. Então ele vem falando sobre esse texto de uma forma bem clara, né, de como é estabelecida essa discriminação racial, como são vistos, como são rotulados as pessoas, né, de cor necessariamente. Então ele vem trazendo aqui até que ponto no Brasil o preconceito racial está ligado às questões econômicas, né? Até que ponto? A gente pode perceber um exemplo do que aconteceu há pouco tempo com aquele cara entregador, né? Eu acho que do Uber Eats, sei lá, ou acho que é alguma outra coisa, mas era entregador e um cara acaba, né, sendo mal educado com ele, uma pessoa branca sendo mal educada, né? Trazendo essas trajetórias, trazendo essa noção que a gente tem aí de diferenças, né? Diferenças econômicas baseadas no princípio de racialidade. Então ele pede para você citar alguns exemplos cotidianos, né, de preconceito racial relacionados à questão da economia. Vai ter muitos, né? Assim, a gente percebe, mas eu acho que vocês devem colocar aí nessa questão, né? Alguns que você acha extremamente importante em dizer, né? O que distancia as pessoas, né? Principalmente as pessoas de cor, é necessariamente essa mobilidade social, né? Essa relação que a gente tem com a economia. Então, ele traz aqui a ideia do preconceito racial, né, que está ligado a questões econômicas, ou se projeta nelas. Então, ou seja, a gente percebe que existe uma diferença muito grande, um distanciamento, né, um distanciamento econômico entre as pessoas aí, e que o preconceito está relacionado a esse motivo, né? Porque se na maioria das pessoas negras tivessem a mesma mobilidade que as brancas, não haveria nenhum tipo de preconceito racial econômico, né? Sugerido pela economia. Então, ele está trazendo aqui, era bom vocês colocarem no máximo aí, cite exemplos, né, desse cotidiano, a gente vê todos os dias na TV, a gente percebe que existe um preconceito muito grande com relação a essas pessoas que geralmente assumem trabalhos subalternos, né? Então, acaba que rotulando essas pessoas dentro da perspectiva de pobreza mesmo, né? Desse fator econômico aí ligado à questão racial. Então, a pobreza tem muito a ver com a questão da racialidade. Quem é pobre é preto, quem não estuda é preto, quem não corre atrás das coisas é preto, igual teve acho que, não sei se foi uma deputada, uma pessoa assim, ela falou que as pessoas de situação de rua estão ali porque querem estar, né? Então, assim, eu acho que essas pessoas, elas não percebem
assim, a loucura onde elas vivem, né? Não percebem o discurso, não percebem o que elas estão falando, não percebem em si a realidade, porque existe um conforto muito grande para ela aceitar a situação dela, porque ela é rica, porque ela é poderosa, porque ela tem um lugar na sociedade, ela representa algumas pessoas, né? Mas eles não têm muito bem assim essa compreensão, sabe? Não sei se é por conta de uma de uma questão ligada à própria condição dela econômica, que tapa os olhos, né, e enxerga as coisas como coisas naturais, igual uma menina blogueira também, loira, fala sobre isso, ela fala sobre preconceito, é normal, né? É normal quando você anda na rua e tem um preto ali vindo em sua direção, é normal você sentir medo. É normal você correr, né? Então, a gente tem aí, nossa, a internet, ela coloca isso pra gente, né? A realidade televisiva, a realidade globalizada, coloca muito isso, né? Muitos exemplos aqui da forma que o Caetano Veloso e o Gilberto Gil trabalham essa questão de racialidade e economia, né? Então, na verdade, essa atividade, essa primeira atividade, né, ela está direcionada a essa questão, né, de você citar algumas coisas absurdas que você vê aí no seu dia a dia, né, no dia a dia da internet, e perceber, né, qual é o discurso, quão fraco são os discursos dessas pessoas aí que estão tomando a frente, né, de uma representação social que a gente percebe. Tudo bem? Essa primeira atividade, essa primeira questão, tá tranquila? Todo mundo fez assim? Então, a página das atividades é a página 33. É a primeira questão. Do livro. Aqui. O livro do Caderno 2 de Sociologia. A gente está quase terminando tudo. Caderno 2 de Sociologia. É isso mesmo. Página 33, deixei para vocês fazerem na última aula, vocês fazerem essa atividade. Vamos dar andamento, assim, fechar, né, o conteúdo para perceber o que esses atores, né, esses autores trazem aí, porque até então todos eles são atores da sociedade, né, atuam e atuaram dentro da reflexão social brasileira. Então, a primeira está ok, né? Então, são só alguns exemplos que você vai colocar aí sobre o absurdo, né? Eu acho que nós somos sociedade contemporânea, nós somos agentes de um pensamento novo, de uma estrutura totalmente nova, reflexiva, né? Para perceber que algumas teorias, alguns comportamentos, alguns hábitos não cabem mais nessa sociedade, né? Não cabe mais viver isso de novo, né? E de novo, e de novo. Isso acaba sendo um saco, né? Ficar discutindo sobre essas coisas o tempo inteiro. Então, ele está dizendo aqui sobre esses temas, né? Sobre a ideia da desigualdade estar interligada ao processo de racialidade, né? Então, a desigualdade econômica é um fator, né? É uma questão ligada à perspectiva da raça, né? Da racialidade. E uma outra atividade, que é a 1 aqui, atividades... Por que Fernando Henrique Cardoso rompeu intelectualmente com Florestan Fernandes, né? E Ottaviani? Primeiro, para explicar para vocês uma coisa. Fernando Henrique Cardoso tinha um mestre, né? Esse mestre era Florestan Fernandes. Na faculdade vai ter isso, você vai procurar um orientador, uma pessoa que te oriente, né?
a escrever, a desvendar os mistérios da sua compreensão. Então, ele acaba rompendo intelectualmente com eles, justamente porque ele procura atingir outras habilidades. Ele escreve uma coisa totalmente diferente do Ottaviani e diferente do Florestan Fernandes. Acontece uma briga intelectual, uma briga de lugares, vamos dizer assim, como Florestan Fernandes e Ottaviani estavam nos lugares onde o marxismo era mais rápido, era mais fácil, era mais rápido, era melhor, né? Eles se sentiam muito mais à vontade com essas ideias, né? Com esses princípios. Fernando Henrique largou de ter essa perspectiva marxiana, né? E passou a ter uma outra concepção que é totalmente diferente da marxiana, que é realmente assumir, né, o que ele é, que é um burguês, né? Assumir a sua posição dentro da sociedade. Então, Fernando Henrique Cardoso tomou um rumo intelectual diferente desses autores, né, que são marxistas, a aderir uma vertente de desenvolvimentista, né? Um pensamento desenvolvimentista até então, né? Então ele segue essa outra lógica dentro dessa perspectiva desenvolvimentista ligada inteiramente aos processos econômicos, né? Então ele vai falar que era uma alternativa que ele tinha de romper com esses laços marxistas e procurar esse outro laço, né, teórico que é baseado nesses princípios desenvolvimentistas econômicos, né? Então ele vai trazer novas margens para a análise de um processo do próprio capitalismo dentro do Brasil. Então ele se posiciona, né? Ele se posiciona como contra as ideias de Florestan Fernandes e Ottaviani, justamente porque ele traz essa ideia de subalternidade. Vocês lembram da teoria do Fernando Henrique Cardoso? Ele traz uma ideia de desenvolvimento, ele traz uma ideia de desenvolvimento econômico para o nosso país, traçando aí algumas ligações com essas pessoas que tinham todo o processo de produção, que é necessariamente os burgueses, são donos do processo de produção. E ele acaba ficando do lado dos burgueses e não do lado dos proletariados, não do lado desse contrário, né? Porque até então a gente percebe que a burguesia é o contrário do feudalismo, né? E necessariamente o proletariado é o contrário da burguesia. Então, é irônico isso mesmo, Ciro. Então ele traz essas ideias, né, totalmente destoadas dos orientadores, né, das pessoas que orientaram ele. Ele tinha propósito ia ser uma pessoa forte dentro do marxismo, só que ele não aceita e ele acaba ficando do lado imperialista de sangue dele, né, porque ele tem sangue imperial. Bom, na segunda questão, quais são as teses? Ficou tranquilo? Ficou coerente a primeira questão? É bem isso. Ele destoa do marxismo, né? Ele separa essa noção de marxismo do Florestan Fernandes e do Ottaviani e lança sua teoria desenvolvimentista ao ponto do processo do desenvolvimento do capital, né? Do capitalismo aqui no Brasil. E é isso, né? Ele, a duras palavras, é bem isso que ele faz. E ele acaba chateando essas pessoas ficam muito chateadas com ele também, e aí acaba que eles não se falam mais, né? Então, tipo, você traiu o movimento. É bem isso que acontece. Então, a segunda questão, ele vem trazendo o seguinte: quais são as teses fundamentais de Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faleto, né? O Fernando Henrique Cardoso e o Enzo Faleto, eles compreendem a dependência econômica dos países latino-americanos, principalmente como modelo específico do capitalismo. Então, é nisso que eles vão se fundamentar. Eles querem compreender esse processo de dependência,
né, de dependência econômica, principalmente nesses países da América Latina, em modelos específicos do capitalismo, né, do desenvolvimento do capitalismo. Era necessário que se fizesse isso, que isso acontecesse. Então, ele traz essa ideia que o capitalismo é associado à dependência, né? E ele fala que, segundo o qual as transformações no rumo da economia dependeriam mais das interações entre diversos grupos de classe social, dominante, é claro, das elites econômicas, é para isso que ele está falando, né? O Fernando Henrique fala para as elites dominantes, elites dominantes do processo do capitalismo, do processo do desenvolvimento econômico, e propriamente, né, em posição, encontram-se esses países em contexto do capitalismo, que são da América Latina. Então, ele traz essa noção de compreender essa dependência econômica desses países latino-americanos, principalmente porque é um modelo específico do capitalismo. Tudo bem até aí? Se é um modelo específico do capitalismo, o capitalismo, necessariamente, é associado à dependência, né? Então, ele é extremamente associado a esse processo de dependência, no qual seria atribuída as transformações nesse rumo de dependência, ele seria movido pelas sociedades elitistas, né? Pelas elites, pelos donos de produção. É por eles, né? Então ele fala que os rumos da transformação dessa dependência seria essas pessoas tomarem frente do processo econômico, do processo de produção, né? Então ele acredita nisso, ele acredita que os imperialistas, burgueses e tudo mais transformariam a situação brasileira econômica em outra situação, que não a de dependência, né? Tudo bem até aí? Tranquilo? Deu para vocês pegarem essa questão? Mais alguém? O Ciro falou, Matheus, está tudo tranquilo? Lucas, a Melissa, João, Bruno, obrigada, viu? Massa, então. Então vamos para a terceira questão. Quais foram os temas sociológicos apresentados por Ottaviani? Quais foram eles? Em primeiro, a gente já sabe que Ottaviani é marxista, ele só vai falar sobre o quê? Desigualdade social, relação de racialidade, que mais? Ele vai trazer aqui questões econômicas, a globalização, né? Ele vai trazer a globalização como temas fundamentais. Ele vai falar sobre o populismo, né? Ele vai dizer sobre o populismo, como esse populismo acontece aqui no Brasil, como ele se fundamenta, né? Então ele vai fazer uma reflexão desses fenômenos, né? Trazendo aí aspectos ligados à diferença social, às questões raciais, os problemas do desenvolvimento econômico, os problemas movidos ou movimentados pelo processo de globalização e o populismo, né? Então são essas características aí que ele vai discutir dentro dos seus temas, né? Dentro dos seus livros. Ele vai trazer essas questões. Então a globalização nesse processo, só para dar uma explicação, a globalização, quando ele adere a esse princípio de análise desse fenômeno de globalização, ele simplesmente fala que a globalização ela impacta, né? Ela causa impactos dentro da sociedade, dentro da cultura, dentro da tecnologia, dentro dos ambientes, né? E dentro de uma característica movimentada ou movida, né? Pelas estruturas de desenvolvimento econômico. Então, a gente sabe que que as mídias, de uma forma geral, tendem a destoar a gente de uma realidade, né? Ou, às vezes, eu acho que até então, tirando um pouco dessa questão do Ottaviani, eu tive assistindo, eu tive fazendo algumas análises de algumas séries
que a gente vê o tempo inteiro, né? Que é o Black Mirror, que até o Karnal, eu tive aula com o Karnal essa semana, eu estou fazendo um curso com ele, e a Luísa Helena Trajano, eles são pessoas extremamente direcionadas, assim, eu acho que o Karnal, ele fala muito bem disso, ele utiliza, na verdade, essas teorias, essas séries, para explicar a filosofia e a história de uma forma geral. E eu achei interessante que ele vem trazendo também, no seu discurso, essa perspectiva do qual o Ottaviani traz, né, e do qual a teoria crítica vai trazer, né? A escola de Frankfurt vai dizer sobre isso. E a gente vai estudar Walter Benjamin, a gente vai estudar Pierre Bourdieu, né, dentro da escola crítica, dentro das teorias críticas, né, para falar um pouco desse princípio da modernidade, desse princípio da contemporaneidade. E a gente percebe que dentro das séries, nesse momento do século XXI, os problemas estão muito mais aparentes para a gente, né? Não se tocava muito na década de 40, década de 60, parece que era um determinismo, né? Ser negro ou preto, na verdade, ser preto pobre, sabe? Era um determinismo, né? Não existia mobilidade social, era aceitável até então. A gente percebe que hoje está tendo críticas, está sendo muito criticada essas ações, principalmente direcionada às mídias. A gente só saca essas coisas porque está lá no Google, né? Você procura no Google, você caiu na lábia do Google, acabou, né? Então, acaba que a gente vivencia mais, né? Nós, como seres contemporâneos, como seres do século XXI, a gente percebe mais os absurdos do que está rolando, os discursos também para poder trazer você a um processo de aceitação. E não só isso, né? Processos de economia, religiosos também, né? A queda de uma ideia religiosa, princípios, né? A ideia da moral, a ideia da ética. Cara, isso aí tá todos os dias no jornal, né? O padre fulano de tal, extorquindo, sei lá, João de Deus, que não é de Deus, né? Então a gente percebe que existe uma desvalorização à crença, né? A desvalorização da fé por conta de determinadas pessoas, né? Que tomam isso para eles e acaba destoando a noção do mítico, né? Então não é culpa nossa, né? Assim, não é culpa nossa, acaba sendo uma culpa das pessoas mais velhas, das pessoas que estão mais direcionadas a essa função, né? A essa perspectiva. A gente tem que entender que o mundo mudou, né? Que as coisas mudaram, né? A gente continua os mesmos, na verdade, mas a gente está dentro de uma carapuça que tudo lá dentro está revirado, está totalmente revirado, né? Está totalmente modificado. As formas de como a gente relaciona foram modificadas, as formas de como a gente interpreta o mundo foram modificadas, a forma de como a gente percebe a realidade social também é uma modificação, é isso que a gente vai ver na teoria sociológica contemporânea. Então, a gente tem que ter essas noções, essa visão crítica mesmo de um processo de realidade. Né? O que é que está rolando no país? Né? O que está rolando no mundo? Então, às vezes, a gente fica só como espectador de um filme de terror, né? Quase. Né? É uma coisa cabulosa. Né? Então, vamos lá, na página 34, atividade 4. Leia o texto e a seguir responda as questões propostas, né? A questão proposta. Noção que se faz previamente para um ou mais indivíduos uma função de determinadas características que o identifica em relação aos demais. Resulta da criação de um conjunto de estereótipos, né? De natureza étnica ou racial, que fomentam atitudes de desprezo e xenofobia. Cara, você não está falando de uma sociedade extremamente tradicional e passada, de hábitos passados, eu não sei o que é. Então, aqui, o Leandro Maia, né, que construiu esse texto, ele vai falar o quê?
A noção a que o texto se refere pode ser denominada a quê? A qual perspectiva? Né? Então, nós temos a A, cultura, alienação, a B, a C, preconceito, D, escravidão e ideologia. Então, dentro dessas características, dentro do texto que a gente está falando, né, de estereótipos, ele está falando de uma que resulta da criação de um conjunto de estereótipos, né? Ele está falando necessariamente de um princípio de preconceito, né? Preconceito, ou seja, tá antes da gente necessariamente estabelecer uma noção, uma reflexão sobre isso, né? Então não se tem uma reflexão, só existe um pré-conceito sobre isso, né? Então, que é totalmente fundamentada nesses princípios ou nesses hábitos, nesses costumes históricos, tradicionais que a gente vem vivendo aí, que vem arrastando, né? Que se vem arrastando durante todo o processo histórico. Tudo bem até aí? Então, a 4 é a letra C, que é preconceito. Todo mundo... Ok. Dentro disso, vem complementares, vem algumas atividades complementares. A crítica de Ottaviani, que Ottaviani elaborou sobre a atuação do Fernando Henrique Cardoso como presidente da República, né? Olha as tretas. Que crítica que ele falou? Primeiro, a gente sabe que Ottaviani é marxista e o Fernando Henrique traiu o movimento. É lógico que ele vai ter crítica com relação a ele, dentro desse pensamento aí de presidente da República. Então, nós temos aqui na primeira questão, que é extremamente voltada ao princípio de genealogia histórica, né? Primeiro, a crítica que ele faz é que com esse rompimento teórico, né, marxista e uma ideia desenvolvimentista, né? Então, a crítica que o Ottaviani vai elaborar sobre a atuação do Fernando Henrique como presidente da República é que ele não pensou e não pensa, né, ou não pensou nos processos de produção ou no processo de desenvolvimento da própria sociedade, né, de forma cativa, vamos dizer assim, de forma cativa, dar uma cadeira de representação às pessoas que transformam o mundo, que transformam as coisas por meio do seu trabalho, que é necessariamente os trabalhadores, os proletários, né? Então ele faz uma crítica, ele coloca necessariamente a visão do Fernando Henrique num processo de valorização, né, de uma continuidade histórica que é essa validada pelos processos burgueses. A história crítica, ela simplesmente tá contradizendo, né? Essa tomada do mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. Então, ele fala que o Fernando Henrique Cardoso, ele não escreveu, ele não conduziu a sua presidência a uma coisa de transformação, a um processo transformador, ele simplesmente fez mais do mesmo, né? Ele só reproduziu a história, né, de novo. Então, a crítica que o Ottaviani faz ao presidente da República, ao Fernando Henrique Cardoso, para além de outras questões que não estão abordadas aqui no texto de vocês, mas está abordado no livro dele, né, que vem agregando a esse princípio, ele acaba fazendo com que se crie uma força, né, se crie uma força maior do que esse processo de controle mercadológico, de controle de capital, distanciando mais ainda as pessoas, né? Distanciando mais ainda os processos na base do trabalho, ele distancia totalmente essas ondas, né? Essa questão, né, entre burgueses e proletários, né? Então ele fala que ele continua mais do mesmo, que Fernando Henrique continuou mais do mesmo, falando sobre o processo, levantando a bandeira desse processo desenvolvimentista, levantando a bandeira de coisas que já deveriam ser trabalhadas, né, que é a ideia dessa mobilidade social. Ele aumenta necessariamente uma visão
de superpoderes, né, falando em grosso modo, né, de superpoderes dessas pessoas que são agentes da sociedade burguesa, né, que são a elite, né? E é isso. Ele fala sobre essa questão. Na 6, ao observar de forma geral as obras do Gilberto Freire, Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso e Ottaviani, verificamos a existência de um tema comum entre esses autores. Que tema é esse? Qual a importância? Necessariamente o conceito de genealogia da história, né? De um posicionamento histórico, de um discurso histórico. Todos eles falam sobre isso, todos eles pontuam, olha, aconteceu isso durante muito tempo, lá na Grécia Antiga, lá no princípio do feudalismo, lá no princípio da Idade Moderna, e continua até hoje, né? Então ele traz esse fundamento nas estruturas históricas, né, na genealogia histórica, de uma desigualdade social, de um princípio preconceituoso, de uma falta de instrução, né? De uma falta de um Estado, potente, né? Que traga racionalidade, que traga um exercício à racionalidade. Então, é disso que ele está falando, de uma genealogia histórica, né? Sobre a desigualdade, os princípios da submissão. Esses são os temas, né? O tema específico que esses caras trazem aí em cada uma dessas teorias que eles constroem. Na 7, nós temos qual é a referência teórica fundamental de Ottaviani. Qual que é a referência que ele tem, né? Então, ele tem... e de que maneira ele aparece em sua obra? Qual a referência teórica que fundamenta Ottaviani, se não Marx, né? Se não a teoria marxista? Então, ou seja, quando se fala de referencial teórico, se fala da pessoa, o que ele segue enquanto preceito identitário, enquanto preceito de discurso. Ele está falando sobre isso, né? Então, como ele aparece dentro da teoria dele, como ele aparece dentro dos livros de Ottaviani? Tem um pouco lá na página 29 para falar sobre essas questões de dimensão social que são agregados a esse princípio de desigualdade econômica, desigualdade social, desigualdade racial, desigualdade disso, daquilo, outro. Então, ele vai dizer, dentro de uma teoria marxista, dentro de um referencial teórico que é o marxismo, para falar sobre essas noções de desigualdade, racialidade, globalização, tecnologias. Então, ele vai falar sobre isso, né? Ele vai trazer aí Marx, vai ressuscitar o Marx, né? E vai poder colocar aí algumas teorias do Marx para explicar como ele percebe a realidade hoje, né? E como Marx cabe em descrever essa nova realidade, né? Que é a realidade da mídia, a realidade da globalização. Marx não participou necessariamente desse processo tecnicista, né? Tecnológico, vamos dizer assim. Mas o princípio de globalização ele acaba passando, porque é século XIX, né? Século XIX é globalização com tudo, né? Entre lugares e tudo mais. Então, a 8 também, né? Uma questão número 8 é a que marcou profundamente a vida e a obra de vários sociólogos, né, brasileiros, nascidos entre a década de 20 e 30. Nós temos a outra questão da tarefa proposta, né, segundo Ottaviani, quais são as marcas históricas deixadas pelo populismo no Brasil, a teoria da dependência, né? Não, aqui da América Latina, tá na página 31, desculpe, eu li a 2 e respondi, né? Segundo Ottaviani, quais são as marcas históricas deixadas pelo populismo no Brasil e na América Latina? Está na página 31, no comecinho ali da página 31. A gente tem 4 minutos. A segunda, o conceito foi criado por Fernando Henrique Cardoso, né? É a teoria da dependência. É a letra D. Então, essa está respondida. A 3, leia o texto a seguir. Ele fala sobre o texto, né? O trecho citado de Ottaviani. Pode perceber o quê? Dentro do texto, o texto fala o seguinte:
Entretanto, numericamente, ainda são poucos os indivíduos da população negra brasileira que ingressam ou que ingressaram e estão ingressando na classe média, né? São poucos, ou seja, ele está falando de quê? Mobilidade social, né? Ele só está falando disso, ele está dizendo essa perspectiva. É Ottaviani, ele é mais conhecido como Ottaviani. Dentro disso, letra C, vínculo entre discriminação e mobilidade social, né? A letra C. A 4, que é a última questão do texto, ele vem falando sobre a questão proposta, né? Está discutindo também Ottaviani. Ele fala, ao dispor das novas tecnologias de comunicação, os líderes, os políticos, os gerentes das organizações, as empresas, as gerências governamentais, as organizações multilaterais, as igrejas, ou organizações religiosas ou outros, né, indivíduos, entidades, direta ou indiretamente, empenhados na política, passam a atuar além dos partidos políticos, sindicatos, movimentos sociais, em correntes de opinião. Isso aí está rolando demais. Todo mundo está na internet, WhatsApp, né? Um monte de deputado manda coisas para você, assim, a rodo, né? De processos de informação. Então, ele acaba assumindo uma nova função, né? Que é trazer essas correntes de opinião pública, né? Então, o trecho que ele está trazendo é que as tecnologias da comunicação, elas modificam as formas tradicionais, elas extremamente modificadas, né? Por uma clássica, uma clássica atuação política, né? Que é a perspectiva do discurso. Como que ele vai te encontrar? Pelo seu número de celular, né? Isso aí a gente viu, né? A gente viu na eleição passada, que esses bombardeios, né? De SMS, não sei o quê, críticas, opiniões e tudo mais, está sendo. O Cajuru adora isso, né? Adora essa onda de ficar na internet para poder discutir essas coisas. Então, ele traz aqui a perspectiva abarcada dentro da letra D, né? Que fala sobre as tecnologias de comunicação que modificam, né, essas formas tradicionais ou clássicas, né, da atuação política. É isso, né? A gente percebe que as novas estruturas, né, principalmente de eleições, as novas estruturas baseadas aí no processo de eleitoral, político e tudo mais, de representação social, modificaram ao longo do tempo e está se modificando o tempo todo, né? Mas ele está centrado nessa onda de comunicação, nesse processo de tecnologias, no avanço dessas tecnologias. Hoje a gente pode perceber que se tiver algum processo eleitoral, talvez a eleição possa ser feita pelo celular, né? Hoje a gente percebe que é possível fazer esses programas, né? Então, acaba sendo essa atividade que é para a gente fechar esse conteúdo, né? Esse conteúdo de sociologia, essa sociologia boa, que traz discursos massas, assim, para a nossa aula. E aí, a aula que vem, a gente começar a sociologia no mundo contemporâneo. Opa, eu agradeço demais. Tamo junto, sempre. E qualquer dúvida, gente, pode falar. Então, semana que vem a gente vai ter sociologia contemporânea, a gente vai falar sobre um funcionalismo, né, um funcionalismo estrutural, e